nós precisamos curar em nós tudo aquilo que nós enxergamos fora de nós e que nos causa mal, que nos chateia, que nos incomoda. A técnica é mais uma ferramenta que nos ensina e nos pede para olhar para dentro e para transformar o que está dentro de nós, para que o nosso entorno mude, se transforme. Ela nos diz que não adianta eu querer mudar o que acontece fora, o que eu estou vendo acontecer fora da minha vida. Eu preciso mudar o que em mim está trazendo para a minha vida aquelas cenas desagradáveis. E a técnica diz o seguinte, que eu vou usar 4 frases que são bem simples, que são cheias de poder no sentido de a vibração de cada palavra, o quanto elas são palavras elevadas, que trazem bem-estar e que vibram muito alto. Numa outra oportunidade a gente fala sobre vibração também, mas não é a intenção do encontro de hoje. E as palavras são, para quem não conhece, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. E a técnica diz também que todas as vezes que nós vamos repetir essas palavras, nós vamos pedir para que Deus, para que o Criador, para que a divindade que habita em nós, cure em nós aquilo que nós estamos vendo acontecer. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo básico, assim, bem típico do nosso dia a dia. A gente encontra, às vezes, alguém que não trata a gente como a gente merecia ser tratado ou como a gente gostaria de ser tratado. E aí, cada vez que a gente encontra aquela pessoa, sabe quando ferve aqui dentro, assim? Vem aquela sensação de irritação, por exemplo, e a nossa relação com essa pessoa nunca é boa. Então, o que a ferramenta diz? Que eu não vou querer curar a outra pessoa, eu não vou querer transformar a forma como ela age comigo, mas eu vou limpar e cuidar em mim dos porquês, os motivos que estão fazendo com que pessoas desse tipo cheguem até mim. Ou vou cuidar em mim e limpar em mim os motivos que me fazem enxergar situações negativas ao meu redor. Porque tudo está dentro de nós, gente. A gente não consegue mudar nada fora. Eu só consigo mudar, vamos dizer assim, algo que está acontecendo externamente a mim quando eu mudo o que está dentro de mim. Porque tudo que nós vemos acontecer fora de nós é um reflexo do que está na nossa mente, é um reflexo dos nossos principais pensamentos. E eu entendo que às vezes isso assusta um pouco ou confunde, porque quem em sã consciência vai dizer, que legal, eu adoro pessoas que me irritam. Quer dizer que todas as pessoas que são chatas comigo fui eu que trouxe até a minha vida? É certo que eu adoro isso. Sim, para a primeira pergunta, sim. Todas as pessoas que chegam na nossa vida foram atraídas de alguma forma para nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pela nossa vibração. Mas quando a gente fala de curar isso em nós para que a gente não vivencie mais essas situações externamente, significa que eu não vou, na prática, dizer Deus, limpa na pessoa, limpa a chatice daquela pessoa, cura a maldade dela para ela não me irritar mais, para ela não me maltratar mais. Não, eu vou dizer Deus, divindade, seja o nome que a gente queira dar para isso. A técnica usa divindade, só para que a gente não confunda o nome Deus religioso com o Deus, que é esse Deus que habita em nós e que tudo pode curar, que tudo pode transformar. E aí a técnica diz, então eu vou dizer, divindade, limpa em mim os pensamentos, ou as memórias, ou os julgamentos que eu compartilho com a pessoa que está me maltratando. Eu posso até falar o nome da pessoa, mas a técnica não é para curar a pessoa, é para curar o que em mim está permitindo que eu enxergue a maldade no outro, que eu enxergue a maldade no mundo, que eu enxergue o chato, o triste. Então, só pra gente recapitular, tá bom? E qual que é o motivo do nosso encontro hoje? Qual que é a intenção? É que durante a semana, depois do nosso encontro da semana passada, em que a gente comentou que quando eu limpo em mim algo que eu tô enxergando fora de mim, eu paro de ver aquelas cenas acontecendo, uma pessoa me fez a seguinte pergunta: mas se eu paro de ver a cena, se eu paro de perceber no outro, ela diz, se eu paro de reconhecer fora de mim, no outro, a maldade, a chatice, aquilo que ele faz para me prejudicar, como é que eu vou perceber que
Quer dizer que então eu vou permitir, vamos ver se eu consigo explicar a pergunta da pessoa. Ela falou, se eu quando eu uso essa técnica, essa ferramenta, eu mudo a minha visão a respeito das coisas e das pessoas, e eu curo em mim aquilo que está trazendo para minha vida essas situações, então, se eu não reconheço mais isso no outro, como é que eu vou me defender do outro? Como é que eu vou saber quando a pessoa está chegando perto de mim para puxar o meu tapete? Como é que eu vou saber quando as pessoas chegam perto de mim para me maltratar? Como é que eu me defendo disso se eu não reconheço mais isso? E eu vou tentar explicar isso, tá bom? Vamos ver se qualquer coisa vocês me dizem se também ficar essa dúvida para vocês, para eu ir tentando achar palavras melhores pra gente falar disso. Mas a ideia é justamente essa. Eu não precisar mais me defender de ninguém. Eu não precisar mais estar com o botão de alerta ligado o tempo todo porque alguém vai em algum momento querer me fazer mal. É justamente para trazer paz para nós, porque se não reconhecer significa que se eu curo em mim os pensamentos, as memórias, as informações ou os programas como a ferramenta e os livros que falam disso chamam, se eu curo em mim, eu não vou mais atrair, vamos dizer assim, eu gosto de usar essa palavra porque eu acho que fica mais fácil de entender. Eu não vou mais trazer para minha vida pessoas que vão me tratar assim, porque essa sensação, esse pensamento, esse sentimento não existe mais em mim. E às vezes eu me fiz essa pergunta, talvez alguns de vocês possam se perguntar, mas aquilo que a gente falou anteriormente, mas em sã consciência alguém faz isso? Alguém quer ser pobre em sã consciência? Alguém quer afastar o dinheiro da sua vida? Alguém quer trazer cenas negativas para o seu dia a dia? Claro que não. E o problema, vamos dizer assim, de como tudo isso funciona no nosso dia a dia é que a grande maioria desses pensamentos, dessas emoções ou desse programa que está rodando no nosso software aqui, que é a nossa mente, eles são inconscientes. Ou seja, eu não tenho a real noção de que eu penso de alguma forma assim, ou que eu sinto isso, ou que eu tenho essa emoção guardada em mim. Pra mim também não foi fácil entender que, todas as cenas que eu vivi, fui eu que criei na minha vidinha. Isso foi um tapa na minha cara, um soco no meu estame, um soco no meu bucho, porque eu não podia acreditar, também não fazia muito sentido pra mim no início. Eu pensava, não, gente, para tudo, fulano que é chato, não sou eu que trouxe essa pessoa pra minha vida, ela entrou porque ela quis. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, que foi a mesma que eu me fiz. Ok, se alguém perguntasse pra mim, quando eu comecei a aprender essas ferramentas para curar a minha vida, para transformar a minha vida e trazer mais paz para ela, se alguém falasse para mim assim, que fui eu que fiz tudo isso, para mim também foi difícil de compreender, para mim também no início não fez sentido. Mas quando a gente começa a entender que tudo isso são memórias inconscientes, como a própria ferramenta compara, ela diz que nós somos como se nós fôssemos um computador e na nossa HD tem um monte de lixo de memória que a gente vai armazenando, só que tá lá. Quanto de lixo tem na memória do nosso celular, por exemplo? Foto que a gente nunca mais vai usar, que a gente salvou e não serve mais pra nada, mas tá ali, ocupando espaço. No nosso computador é a mesma coisa. Então, com a nossa vida é a mesma coisa. Ah lá, que me dizendo que é muito difícil entender, e eu concordo com você, amada. Eu ainda tô nesse caminho de trazer luz pra minha vida, nesse sentido de compreender mais as coisas, mas pra mim faz muito sentido, porque quando a gente entende que tudo que a gente vê fora é uma projeção do que tá na nossa mente, pra gente fazer uma analogia, é como se, quando a gente fala, por exemplo, de alguém que chega na nossa vida só pra nos tratar mal, será que em algum momento da nossa vida, da nossa existência, a gente nunca teve um pensamento de maldade? Eu já tive. Muitos, por sinal. Então, quando a gente fala que o que a gente vê fora é um espelho do que está dentro, não significa que nós somos como a pessoa, que nós agimos no nosso dia a dia como aquela pessoa age com a gente. Mas quer dizer, sim, que em algum momento da nossa existência, a gente teve um pensamento semelhante àquele que a pessoa teve. A gente pensou sobre aquela pessoa, nossa, como essa pessoa é chata, nossa, como essa pessoa me trata mal. Ou seja, em algum momento eu tive um pensamento a respeito daquilo. E se eu tive um pensamento a respeito de qualquer assunto,
Significa que de alguma forma eu sou corresponsável por aquele assunto chegar na minha vida. É pesado às vezes entender isso, eu confesso, pelo menos pra mim foi. Mas eu entendo também que se eu enxergo a maldade no outro, eu enxergo a chatice no outro, por exemplo, como é que eu sei o que é chatice? Como é que eu sei o que é maldade? Como é que eu sei o que é ficar irritado? Vocês concordam comigo que se eu não conheço nada disso, não tem como eu reconhecer nada disso? É como se eu pegasse uma fruta que eu nunca vi na minha vida e alguém falasse pra mim, o que é isso aqui? Tu põe aquela fruta, e eu vou dizer, não sei. Então eu não reconheço aquilo que eu não conheço. Entende? Isso faz sentido? Faz um pouco mais de sentido agora? Quer dizer que tudo que eu reconheço acontecendo fora, é porque de alguma forma em mim eu conheço aquilo. Algum pontinho meu acredita naquilo, ou já pensou sobre aquilo, ou já julgou aquilo. Porque se eu não conheço aquele sentimento, aquela sensação, aquela emoção, a sensação de estar irritado, se eu não conheço qual é a sensação da irritação, se eu não conheço o que é chatice, eu não vou reconhecer alguém chato, entende? Tá aí o ponto da gente fazer esse elo do porquê é que eu só vejo fora aquilo que de alguma forma está em mim. Deixa eu ver o que a Regina tá me falando aqui. Você quer dizer que se alguém te faz mal, fui eu que trouxe pra mim? Ai, meu Deus. Sim! E volto a dizer, não me xingue, não brigue comigo, tá bom? Porque não sou eu que tô dizendo isso. É tudo que eu tenho estudado que me diz isso. Sim, no sentido de que alguma coisa em você, alguma emoção guardada, algum sentimento que não necessariamente é o mesmo sentimento, mas de alguma forma, alguma parte sua reconhece aquilo. Alguma parte sua, em algum momento da sua vida, você teve algum pensamento de maldade semelhante àquele. Não quer dizer que você trata assim, dessa mesma forma as pessoas, mas que em algum momento da sua vida você sim, ou você pensou mal de alguém, ou você julgou essa pessoa, ou você acreditou que, puxa vida, como essa pessoa é má mesmo, como ela faz coisas horríveis. E volto a dizer, é importante que a gente lembre que tudo isso, todas essas memórias são inconscientes, a grande maioria delas. Não existe um número exato, mas alguns estudos falam que a parte consciente, ou seja, aquilo que eu tenho consciência do que acontece no meu dia a dia, do que eu tenho consciência do que eu tô pensando, é 5% só da nossa mente. Os outros 95% são inconscientes. Ou seja, imagine quanto lixo eu consigo guardar em 95% da minha mente. É óbvio também que a gente não tem só lixo, ok, gente? Não, porque às vezes dá a impressão que, nossa, então eu só tenho coisa ruim dentro de mim porque eu fico trazendo pra minha vida tanta situação negativa. Não, é óbvio que não. Mas sim, existe lixo guardado aí que de alguma forma a gente precisa cuidar. A gente precisa olhar para isso com amor. Porque é importante também que a gente perceba, volta a falar de forma inconsciente, que as pessoas nos tratam da forma que nós acreditamos que nós merecemos ser tratados. E isso parece mais difícil de entender ainda, especialmente pela pergunta que a Regina me fez. Quer dizer que se alguém chega perto de mim e me trata mal, fui eu que trouxe essa pessoa pra mim? Sim. Porque em alguma parte sua, inconsciente, acredita que você merece ser tratado assim. Ou acredita, não que você merece ser tratado mal, mas não acredita que você merece ser tratado apenas bem. Alguma partinha dentro dessa nossa mente, dentro desses 95% que são inconscientes, sim, acredita que em algum momento a gente fez alguma coisa errada e a gente merece ser punida. Que em algum momento a gente pecou e merece sofrer a consequência disso. Isso são crenças que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. Para quem acredita em outras vidas, ao longo das nossas vidas. Se você não acredita, também tá tudo bem. Uma vida só dá tempo da gente fazer muita arte. Mas assim, o que eu queria que a gente compreendesse um pouquinho mais, trouxesse um pouquinho mais de luz para o nosso dia a dia e de paz, é que para que a gente não mais... para que a gente não mais
atraia para nós situações desagradáveis, é importante que a gente pense nas situações que a gente já vivenciou, que trouxeram dor e tristeza para nossa vida. E quando pense naquela situação, se faça a pergunta: o que eu preciso aprender com essa situação? Ou que parte minha, que emoção, que pensamento, que sentimento meu eu preciso cuidar e curar para que eu não volte a trazer para a minha vida cenas semelhantes. A função da técnica é isso. É entender que se eu entendo que existe uma parte minha que atraiu essa situação, então eu preciso curar essa parte minha. Mesmo que nesse momento eu olhe para dentro com todo o meu amor e não consiga perceber qual é. De repente alguém entrou na minha vida e me fez muito mal e hoje eu não consigo entender o que eu fiz para que aquilo entrasse na minha vida. Mesmo que a gente não saiba, o lindo dessa ferramenta do Ho'oponopono é que eu não preciso saber o que eu tenho guardado aqui para que a divindade que mora em mim cuide disso. Eu simplesmente posso pedir: divindade, limpa em mim memórias que eu compartilho com essa pessoa. Essa pessoa que me tratou mal. Eu sinto muito, divindade, eu sinto muito porque eu me permiti trazer para minha vida pessoas que me tratassem mal. Por favor, me perdoe, porque eu não enxerguei que isso estava em mim. Eu não enxerguei que lições essa pessoa quis me ensinar sobre mim. É sempre sobre nós, nunca é sobre o outro. Eu te amo, divindade que habita em mim, porque hoje eu consigo perceber que quando eu curo em mim, as cenas não se repetem mais. E eu sou grata pela oportunidade de olhar para dentro de mim nesse momento, de curar em mim e parar de trazer cenas negativas para minha vida. Por isso que eu acho essa técnica incrível, gente, porque ela vai lá no cerne da questão, sabe? Na causa, porque não adianta eu ficar querendo cuidar do efeito. O efeito foi como a pessoa me tratou, mas qual foi a causa disso? Se eu não olhar para a causa disso, os efeitos vão continuar acontecendo na minha vida. E a ideia é que eles parem de acontecer, para que a nossa vida seja mais cheia de paz. E eu entendo que às vezes essas pessoas que fizeram de alguma forma parte da nossa vida, elas nos machucaram tanto que eu penso: eu não quero. Eu não quero fazer exercício nenhum pra curar isso, porque ele merece sofrer o que ele me fez. Se a gente entender de novo que a gente não tá falando sobre o outro, claro que o que a outra pessoa aparentemente, ou o que ela fez, é um efeito que ela vai ter que curar a causa nela. Como que eu posso dizer? Como se fosse uma dívida que ela mesma vai ter que quitar. Entende? Não quer dizer que quando eu faço essa técnica, quando eu curo em mim a memória, o sentimento, a emoção que eu compartilho com o outro, eu estou isentando o outro da responsabilidade dele. Não, Nanina, não. Eu não estou isentando ninguém, mas eu estou dizendo que a minha parte, a minha responsabilidade por aquilo que aconteceu na minha vida, eu vou curar. Porque eu não quero mais que cenas semelhantes se repitam. Me digam, por favor, se melhorou um pouco, se fez um pouco mais de sentido, senão eu vou pensando em outras formas de explicar isso, tá bom? Eu trouxe também um trechinho do livro pra gente ler, pra ir clareando o que isso quer dizer, tá bom? Porque eu sei que é algo que causa confusão mesmo, mas a ideia é entender que quanto mais eu usar, seja ela qualquer ferramenta, que hoje nós estamos falando dessa, que é o Ho'oponopono, mas qualquer ferramenta que eu usar para curar as emoções que estão em mim, qualquer ferramenta que pode ser barra de Access, por exemplo, que é uma ferramenta linda, o Theta Healing, que é uma ferramenta linda, o Ho'oponopono, que é a ferramenta que nós estamos falando aqui. Qualquer ferramenta dessas que eu use para curar o que está em mim é justamente para modificar o que está acontecendo fora de mim, vamos dizer assim. É para que a minha vida se torne cada dia mais leve, mais cheia de harmonia e de paz. E isso vale para qualquer área da vida, vale para sua saúde, vale... Sabe por exemplo, alguém que está querendo muito emagrecer, por exemplo. Ela pode usar o Ho'oponopono para si, para cuidar de todos os pensamentos que ela teve a respeito de si, todas as vezes que ela olhou no espelho e odiou aquilo que ela viu, todas as vezes que ela comeu além do que precisava por ansiedade, por desespero, porque não sabe fazer diferente. Então a gente pode usar a ferramenta até para isso, dizer: divindade, limpa em mim memórias que eu compartilho comigo, com o meu corpo, e que me impede de ter o corpo no peso ideal. Sinto muito por todas as vezes que eu me xinguei, olhei no espelho e não gostei do que eu vi, eu critiquei o corpo que eu tinha, por todas as vezes que eu me alimentei de forma incorreta.
por todas as vezes que eu não fiz os exercícios físicos que eu achava que tinha que fazer, ou que eram bons para mim. Por favor, me perdoe por eu ter me maltratado e me permitido chegar no ponto que eu cheguei, por exemplo, entende? E eu sinto muito, eu te amo, você vai dizer divindade, eu te amo, Carolina, ou a pessoa que está falando para si, eu te amo porque agora eu compreendo que tudo está dentro de mim, e quando eu mudo as informações que estão dentro, eu mudo o que acontece fora. Eu sou grata, eu sou muito grata por esse corpo maravilhoso que me permite ir onde eu quiser e que só não está no peso ideal ainda porque eu ainda não tinha entendido que tudo depende de mim. Entende? Quer dizer, a gente pode usar para tudo isso, para saúde, para relacionamento, para finanças, para tudo. Eu queria ler um trechinho aqui pra gente ir clareando, tá bom? Se não for clareando, vocês vão me avisando aí. O que o livro, esse é o Limite Zero, que é o primeiro dos 2 livros, né? Tem o Limite Zero, depois tem o Marco Zero, que são os 2 livros em português, um dos 2 livros que explicam mais sobre a ferramenta do Ho'oponopono, tá bom? Eu vou ler um trechinho aqui, ó, que ele diz: sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, desde as finanças até os relacionamentos, você só precisa procurar em um único lugar, dentro de si mesmo. Então, amados, não tem outra saída. Não tem como transformar algo, teoricamente, fora, se não transformar o que está dentro. O que a gente pensa a respeito daquela situação, quais são os julgamentos e informações que a gente tem a respeito daquela situação, daquela forma do outro agir. Às vezes pode sim ser complicado fazer pensando, volto a dizer, quando é uma cena desagradável, quando a gente é aquela pessoa que tratou mal de verdade a gente, que humilhou, ou que é mais difícil, né, da gente conseguir olhar para essa cena e entender qual que é a nossa responsabilidade. Mas enquanto a gente não cura em nós essas memórias, essas informações, a gente também não se desliga daquela pessoa. Se a gente entender que nós estamos, a física quântica já explica e prova isso, que nós estamos todos interligados, é o que eles chamam de entrelaçamento quântico, por exemplo. E a gente só desfaz esse nó quando a gente verdadeiramente desfaz em nós essa sintonia, essa vibração, esse sentimento que nos mantém preso a outra pessoa. Então, se não for por amor a você e a outra pessoa, que seja por inteligência. Que a gente use essas ferramentas para curar o nosso interior e transformar o nosso exterior, porque nós somos muito inteligentes e queremos só o bem, o belo e o verdadeiro na nossa vida. Porque eu estava aqui anotando hoje, enquanto eu estava pensando no que a gente ia... Como que eu ia responder essas dúvidas, né? Essa dúvida que as pessoas tiveram. E aí uma coisa que me veio, assim, que eu senti de falar é que... eu falo por mim, tá bom? Tudo que eu falo aqui, gente, é por mim. Pela minha vivência, pelo que eu tenho experienciado e pelo que tem feito diferença na minha vida. Mas é muito comum, por exemplo, se alguém me perguntar... Ô, Carolina... Quer dizer que as pessoas que chegam até você, que te tratam bem, que dizem o quanto você as ajuda, o quanto esses conteúdos fazem diferença na vida delas, essas que são boazinhas com você, você atraiu com a sua vida, ok? Eu disse, yes, claro que sim, adoro isso, adoro receber abraços, adoro receber elogio e adoro perceber que de alguma forma eu posso ajudar a mudar a vida das pessoas, assim como a minha vida tem mudado. Mas então vamos voltar. Então quer dizer que as pessoinhas que entram na sua vida e só te fazem bem, te elogiam, te agradam, você atraiu. Uhum. Mas aquelas que te tratam da forma contrária, dizendo que você tá errada, te apontando o dedo, aí essas não. Entende? Essas não fui eu que atraí. Não. Doce ilusão, né, gente? Doce ilusão. Tudo que acontece na nossa vida tem a nossa responsabilidade nisso. Porque tudo vem até nós através de eletromagnetismo, que é um outro nome que a gente dá para isso, para essa atração. E nós podemos falar um pouco mais sobre isso numa próxima vez, se vocês acharem necessário, falar um pouco mais sobre eletromagnetismo e vibração. Mas é importante que a gente saiba que tudo, o positivo e o negativo. Eu iria mais fundo um pouco, na verdade. É importante a gente compreender uma coisa, que nada
Nada é realmente positivo ou negativo, nada é bom ou mal. Na verdade, tudo é neutro, tudo que chega até nós é neutro. Nós é que damos o peso para aquilo, dizendo, isso aqui é legal, isso eu gostei, ou isso aqui é horrível, isso me faz mal, isso eu não gosto. É sempre como a forma como nós interpretamos as coisas que tornam as coisas boas ou ruins. É a forma como nós recebemos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se alguém chegar para mim e falar, nossa, Carolina, que pessoa chata que você é, que pessoa bagunceira, que pessoa... Vamos dar muitos adjetivos assim, vamos dizer que eu sou... A pessoa fala, nossa, como você é chata. Provavelmente, claro que tudo depende do contexto, eu vou levar isso na brincadeira, eu vou dizer, ok, essa é a sua opinião, eu respeito, porque, a meu ver, isso não ressoa comigo, não é o que eu acredito sobre mim. Agora, se alguém chegar apontando o dedo pra mim e falar, menina, para de chorar, você chora pra caramba, chora por tudo, menina xarope, não sabe falar nada sem chorar, não sabe... É provável que isso me doa, isso faz sentido pra mim, porque eu sou esse ser chorão, entende, gente? Eu sou uma pessoa que chora por tudo, chora de alegria, chora de tristeza. Ou seja, o que a pessoa disse ou fez pra mim só vai me atingir se de alguma forma eu concordar com aquilo que a pessoa disse. O peso para aquilo que eu tô recebendo do outro, sou eu que vou dar. Dizer que aquilo me faz bem ou me chateia, sou eu que escolho. Porque, na verdade, tudo é neutro. Nada é positivo ou negativo na sua essência. Nós é que damos o peso para as coisas. Eu vou ler mais um trechinho aqui que eu achei bem bacana para ir trazendo luz para isso, para que a gente, para quem fizer sentido, é claro, use, tá bom, gente? Usem essa ferramenta. Curem os seus relacionamentos, curem o seu coração, curem a sua vida. Permitam que a paz esteja presente na maior parte do seu dia a dia, porque você entendeu qual é a sua responsabilidade pela sua vida mesmo. Não dá pra gente ficar pondo, como que eu posso dizer, deixando a nossa vida na mão do outro, porque quando a gente fica de alguma forma ruminando emoções, ruminando situações, dizendo, eu não desculpo, eu não vou cuidar de mim porque o outro merece sofrer. O que ele me fez não tem perdão. Entenda que é a sua vida que tá andando pra trás quando você age assim, não é a vida do outro. De novo eu vou dizer, pra nós que estamos aqui nesse corpito, encarnados, o outro plantou e o outro vai colher o que ele plantou. Mas só nós podemos cortar esse cordão que nos liga a essa outra pessoa. E a gente consegue cortar esse cordão que nos faz mal quando a gente perdoa. Talvez o Ho'oponopono não use esse nome, apesar dele falar me perdoe. Não use esse nome perdão porque ele tem muito do cunho religioso também, que às vezes pode confundir a gente. Mas não deixa de ser um perdão. Perdão significa deixar ir o que foi. Não dar mais o peso que a gente costumava dar até hoje para isso. E lembrando que quanto mais eu limpo, purifico, transformo essas memórias, essas emoções que estão em mim, mais a minha vida se transforma. Então eu vou ler um trechinho aqui pra gente encerrar, tá bom? Diz assim, Ho'oponopono é na realidade muito simples. Para os antigos havaianos, porque essa é uma ferramenta havaiana, tá, gente? Todos os problemas começam como pensamentos. No entanto, ter um pensamento não é o problema. Então, qual é o problema? O problema é que todos os nossos pensamentos estão impregnados de memórias dolorosas. Memórias de pessoas, lugares ou coisas. Então, por isso que a gente atrai tudo para nossa vida. E nós somos corresponsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Tudo que chega até nós. Porque, como nós falamos anteriormente, a grande maioria dessas emoções, desses sentimentos, desse programa que roda em nós, ele é inconsciente. E porque esses programas estão impregnados de memórias de dor, de tristeza.
só que são inconscientes. Nem sempre a gente tem consciência de que esse programa está rodando aqui na nossa mente. E é por isso que nós precisamos cada dia mais. Se a nossa vida ainda não está hoje extraordinária como a gente merece que ela seja, é por isso que nós precisamos continuar cuidando das nossas emoções. É por isso que nós precisamos continuar olhando para dentro e limpando em nós as memórias que nós compartilhamos com as cenas, com as situações, com as pessoas, com a gente mesmo. Porque muitas vezes o que a gente precisa fazer é vivenciar mais o amor por nós mesmos. Lembra que nós falamos anteriormente que as pessoas nos tratam como nós também nos tratamos inconscientemente? Então, quanto mais eu curo as minhas memórias, quanto mais eu limpo, quanto mais eu trago luz para dentro de mim, mais eu me amo, mais eu me aceito, mais eu acredito que eu sou merecedora apenas do melhor e mais a vida vai trazer isso para mim. Porque o que tem dentro de mim é que vai ser atraído para mim. Então, se eu amo a pessoa que eu sou, se eu honro e respeito a minha história, eu vou trazer para minha vida pessoas e relacionamentos completamente diferentes daqueles que me maltrataram, que me magoaram, que me chatearam. Só mais um trechinho aqui, ó. O intelecto, atuando sozinho, não consegue resolver esses problemas, porque o intelecto apenas administra. Administrar as coisas não é uma maneira de resolver problemas. É preciso abandoná-los. Quando fazemos o Ho'oponopono, o que acontece é que a divindade pega o pensamento doloroso e o neutraliza ou purifica. Nós não purificamos a pessoa, o lugar ou a coisa. Nós neutralizamos a energia que associamos a essa pessoa, a esse lugar ou a essa coisa. Assim, o primeiro estágio do Ho'oponopono é a purificação dessa energia. Agora, uma coisa maravilhosa acontece. Essa energia não é apenas neutralizada, ela é liberada. Os budistas chamam isso de vazio. O passo final é permitir que a divindade se aproxime e preencha o vazio com luz. Ai, que lindo, gente! Para fazer o Ho'oponopono, você não precisa saber qual é o problema ou o erro. Não é maravilhoso isso? A gente não precisa nem saber o que é, qual é a memória que eu compartilho com a outra pessoa, qual é a informação, qual é a crença, qual é o programa que está rodando. Isso é maravilhoso. Tudo o que você tem que fazer é notar qualquer problema que você esteja vivenciando, física, mental, emocionalmente ou de qualquer outro tipo. Depois que você discernir o problema, a sua responsabilidade é começar imediatamente a limpar, purificar, dizendo: sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. Gente, não é lindo? Não é mais maravilhoso ainda? Não é mais inspirador usar essa técnica, essa ferramenta, depois que a gente sabe que eu não preciso saber exatamente qual é a emoção, eu só preciso reconhecer. O que significa isso? É então pensar naquela cena, naquela situação que eu tive com alguém e reconhecer como é que eu me senti naquele momento, reconhecer que eu não sei lidar sozinha com isso, que com o meu racional eu não sei dar conta disso. E pedir ajuda para essa divindade que habita em nós. E dizer: divindade, você sabe, eu não sei qual é a memória, eu não sei o que é que está causando isso na minha vida, eu não sei o que é que em mim trouxe essa pessoa para minha vida para me tratar da forma que ela me trouxe, mas você sabe. Então limpa em mim as memórias que eu compartilho com essa pessoa, com essa situação, com aquela cena em que eu fui maltratada e que ainda me causa dor. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Gente, isso é lindo. Me emociona. Como eu disse, sem falar que eu sou chorona, talvez isso me cutuque, porque eu sou mesmo. Me dá até vontade de chorar, porque eu acho linda essa técnica, gente. Eu acho de verdade ela muito bonita. Porque ela é capaz de transformar e tirar pesos e pesos e pesos que a gente carrega desnecessariamente. Porque nós viemos para sermos felizes. O desejo do Criador, da fonte para nós é a alegria, é a abundância, não é a tristeza e a dor. Então, gente, eu convido só para que a gente termine esse nosso encontro, para quem fizer sentido
e continue comigo pra gente usar hoje, então, essa ferramenta linda para curar algum relacionamento que a gente tenha. Alguém que passou pela nossa vida e nos tratou de forma que a gente não gostou de ser tratado, por exemplo. Ou até por alguém, por nós mesmos, porque em algum momento a gente não se tratou como a gente merecia ser tratado, ou não se deu a prioridade que a gente deveria ter nos dado. Mas o meu convite é esse, que a gente faça uma... Seja, sei lá, a gente pode chamar de oração, depende do que a gente chama de oração, mas é isso. Oração no sentido de que como eu estou conversando com a divindade que mora, que habita em mim, então não deixa de ser uma oração, né? Quando eu faço esse pedido e uso a ferramenta. Então, gente, eu espero de verdade que essa dúvida da pessoa que me perguntou tenha sido sanada. Se ainda ficou dúvida sobre isso, por favor, me chame, me manda mensagem. E sempre que eu puder e que eu souber a resposta, vai ser um prazer dar a resposta sobre isso, tá bom? Então vamos lá, gente, pra gente encerrar. Antes de encerrar, deixa eu dar uma dica que o livro fala. Que toda vez que a gente for... toda vez não. Deixa eu voltar. O que o livro diz? Que a nossa respiração, a gente já sabe qual que é o poder da nossa respiração, de respirar lenta e calmamente, o quanto isso traz lucidez, traz calma, diminui a ansiedade, fisiologicamente diminui o batimento cardíaco, desacelera o coração. Mas, dentro das técnicas que os livros, tanto o Ho'oponopono quanto o Limite Zero ensina, eles falam sobre a respiração Ra, eles chamam de respiração Ra, que é uma respiração, imagina esse livro aqui, um quadradinho, tá bom? Quando eles falam assim, você inspira contando até 7 mentalmente, tá, gente? Ó, vou contar. Eu puxo o ar contando até 7, depois eu seguro esse ar nos pulmões contando até 7, depois eu expiro contando até 7, depois eu me mantenho com o pulmão vazio contando até 7. Eu quis dar o exemplo do livro só pra entender que eu visualizo como se fosse um quadrado, tá bom? Eu inspiro, seguro, expiro e seguro, sempre contando até 7. Uma vez, eu fazendo essa prática com outras pessoas, a pessoa falou, gente, eu sou fumante, não consigo contar 7 segundos. Não precisa ser 7 segundos, conta até 7 no seu ritmo, tá bom? Você vai vendo que quanto mais a gente vai treinando isso, mais fácil vai ficar, mais fácil a gente consegue ficar esse tempo, mais tempo inspirando, mais tempo com o pulmão cheio, mais tempo esvaziando e mais tempo com ele vazio. E o Dr. Hyolen, que é quem trouxe essa prática, junto com o Dr. Joe Vitale, e Ihalekala Hyolen, ele fala que só essa ferramenta de respirar 7, contando até 7 vezes, já é uma ferramenta que está curando as nossas memórias. Isso é lindo também. Então eu vou convidar a gente... Gostou da minha comparação aí, né, Kevin? De não conseguir contar. Então, vamos lá. Vamos fazer juntos essa nossa oração, usando o Ho'oponopono, para curar alguma relação que a gente tenha com alguém. E esse alguém não necessariamente precisa estar encarnado, precisa estar vivo. Pode ser alguém do seu passado, alguém que já passou pela sua vida, mas nem está nesse plano mais. Porque se nós entendemos que tudo é energia, tudo está vibrando, que a vida não acaba depois que esse corpinho vai embora, porque tudo é energia e a energia não acaba. Então a gente pode pedir por essa pessoa mesmo que ela não esteja mais aqui. Não é pedir por essa pessoa, curar essa nossa relação com essa pessoa mesmo que ela não esteja mais aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou contar exatamente até 7 para não demorar demais, mas imagine que a ideia é que a gente faça isso sim. Vou fazer uma vez só e não 7 vezes, tá bom? Só pra gente entrar nesse clima e usar o Ho'oponopono para curar essa nossa relação. Então vamos lá, gente. Para quem puder, fecha os olhos, senta confortavelmente ou deita, dependendo de onde você estiver. Vamos fazer um treino dessa respiração Ra, tá bom? Vamos lá, inspirando e contando mentalmente até 7. Agora segurando o ar nos pulmões, contando até 7. Respirando e contando até 7. E ficando com os pulmões vazios, contando até 7. Isso. Agora pensa na situação que você quer curar. Em qual relação da sua vida que nesse momento você quer trazer luz para ela?
Você quer desvincular da memória dolorida, dolorosa que essa cena ou essa pessoa ou a situação vivida com ela te traz. Lembrando que nunca é. Nosso problema nunca é com a pessoa, na verdade. É sempre com uma cena que a gente vivenciou com a pessoa. É com uma situação. É com uma memória negativa que nós temos com a pessoa, mas nunca é ela, na verdade. Mas lembra então, se fizer sentido para você, de uma cena que você quer curar, trazer luz, transformar. Divindade, limpa em mim memórias que eu compartilho com essa cena desagradável, com essa pessoa que passou pela minha vida ou que ela ainda está na minha vida. Cura e limpa em mim as memórias que eu compartilho com ela. Eu sinto muito. Eu sinto muito porque eu me permiti sentir essa sensação negativa e guardá-la comigo por tanto tempo, mesmo que de forma inconsciente. Eu sinto muito porque, por inconsciência, eu acusei a outra pessoa, eu julguei, sem olhar para mim, sem entender que de alguma forma eu também fui responsável por aquela cena chegar até mim, por aquela pessoa entrar na minha vida. Por favor, me perdoe. Me perdoe por ter guardado por tanto tempo essa emoção, essa informação, esse programa que ainda estava rodando em mim. Eu te amo. Eu amo a divindade que habita em mim. Eu amo o ser maravilhoso que eu sou. Porque hoje eu tenho consciência que as cenas que acontecem ao meu redor são consequências, são efeitos de uma causa que está na minha mente. E que hoje eu permito cuidar, hoje eu permito colocar luz. Hoje eu permito transformar e limpar. E eu sou grata, a divindade, eu sou muito grata. A divindade que habita em mim. Eu sou grata pela consciência que é me trazida neste momento. Pela consciência de olhar que parte minha estava em ressonância com a pessoa naquele momento. Que parte minha estava inconsciente quando tudo aconteceu. Eu sou muito grata porque hoje eu tenho a oportunidade de transformar essa emoção, de limpar esse programa, de transmutar essa crença, essa informação e trazer paz, trazer harmonia, trazer amor para minha vida, trazer abundância para minha vida e para a vida do outro. Eu agradeço por me desvencilhar dessa cena triste que me trouxe dor, mas que agora eu entrego na mão da divindade. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Ai, gente, que delícia. Ai, eu não sei vocês, mas isso me traz tanta paz. E eu vou dizer, não, nem sempre foi assim não, viu, gente? Nem sempre foi tão pacífico pensar na cena, curar em mim as cenas vivenciadas com pessoas que de alguma forma não me trataram como eu gostaria de ser tratado. Mas quanto mais a gente usa as ferramentas a nosso favor, nesse sentido de curando mesmo memórias, mais a nossa vida vai se tornando leve. Então, amados, de todo o meu coração, eu agradeço por mais esse encontro, por mais essa noite em que vocês me permitiram de alguma forma entrar na vida de vocês, compartilhar o que faz sentido para mim. Eu espero verdadeiramente que a gente use essa ferramenta sem moderação. Não só essa, mas qualquer ferramenta que venha para curar a nossa vida, para transformar o que está dentro de nós, para que o nosso exterior seja cada vez mais harmonioso, feliz, que a gente use sem moderação. Beijo no coração de vocês, gratidão por mais esse encontro lindo e até terça-feira que vem às 20h20. Beijo no coração, gente. Usem e abusem do Ho'oponopono. Eu limpo em mim memórias que eu compartilho com vocês. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Beijo no coração, gente.